Olá, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sou o pastor Jean Jorge, bem-vindo ao Escatologia Princípio do Fim. Nós hoje vamos estudar e falar sobre a queda de Satanás. Na verdade, o título é As 5 Quedas de Satanás. Vamos ver. A primeira queda, eu vou denominar como a queda moral no céu. E para isso vamos ler os textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, que, segundo os estudiosos, ali que vai estar mencionando o rei de Tiro e o rei da Babilônia, está ali fazendo uma menção também a Satanás, a sua queda moral lá no céu. E diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14 e 15. E agora Isaías 14 vai dizer: Como caíste desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias em seu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, do 12 ao 14. Então ali nessa versão está escrito a palavra Lúcifer, que quer dizer portador da luz. Seria um significado do nome de Satanás. E Judas, versículo 6, que é o capítulo 1, diz assim: E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele, Deus, os tem mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então esta aqui é a primeira queda, a chamada queda moral no céu, que é quando ele decide não mais estar diante de Deus. Como aqui demonstra um ser que tinha uma posição boa diante de Deus e de repente decide fazer todo o contrário. Este texto é conhecido como o texto que fala da queda de Satanás. Vamos para a segunda queda. Essa segunda queda já seria do céu, já que ele caiu lá no céu moralmente, agora ele cai do céu para as regiões celestes. Porque em Efésios 2, versículo 2 diz assim: Nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Aí o versículo 12 vai dizer: Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, agora vemos que ele age e está nas regiões celestes. É ali que é o seu campo de ação. Então colocamos como uma segunda queda, a queda para as regiões celestes. Agora nós vamos ver onde ele age, onde é o seu campo de ação, que é na terra. Em Gênesis 3, 1, já no início de tudo, no Éden, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Ali ele já estava dando a sua pitada, o seu veneno, para atrair a atenção de Eva. Porque, na verdade, Deus não disse que não era para comer de nenhuma árvore do jardim. Era para comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Mas ele falou algo como se fosse uma tolice, mas na verdade ele só queria a atenção de Eva. Quando Eva deu atenção, aí ele foi e é aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou estabelecer o meu plano. E conhecemos o resultado.
Em Jó, capítulo 1, versículo 6 diz: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Aí sabemos toda a situação que aconteceu com Jó. Então vemos que é na terra que ele age. Mateus 12, 43 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E aí ele retorna, né? Aquela passagem que Jesus falou. Então está no âmbito terrestre. Mateus 4, 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o campo de ação de Satanás é aqui na terra. É aqui que ele age, né, com todas as suas astúcias. Para onde ele não quer ir? Vamos ver pela palavra que tem um local, a princípio, enquanto ele está agora aqui na terra, que ele não quer ir adiantadamente, que é o abismo. Então, em Lucas 8, 30 diz assim: Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? No momento em que estava falando com um endemoniado, né? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Versículo 32 de Lucas 8 ainda: entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos, e ele consentiu. 33. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Então, nessa passagem, eles pedem que Jesus deixe que eles entrem nos porcos, mas que Jesus não os mande para o abismo. O abismo ainda não é o lago de fogo. O abismo é uma antessala, digamos assim, do lago de fogo, né? E é onde a Bíblia vai dizer que tem 4 anjos presos, né, para o dia do fim, no abismo. A terceira queda de Satanás, que é das regiões celestes para a terra. Agora chegamos a um texto, que é o Apocalipse 12, que ele vai retratar um momento em que muitos dizem que é a queda de Satanás lá no princípio de todas as coisas. Eu, particularmente, entendo que Apocalipse 12 está falando de uma queda ainda futura. Por isso eu coloquei aqui como a terceira queda, que é a queda das regiões celestes para a terra. Diz assim o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então houve guerra no céu. Versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, e engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos,
o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cristo e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então esse texto vai dizer duas coisas interessantes aqui. Uma delas, para mostrar que essa queda é futura, segundo o que eu entendo, é que está dizendo que naquele momento do lançar do Satanás à terra, está dizendo que foi lançado o acusador de nossos irmãos. Ou seja, essa queda não pode ser a queda mencionada lá como se ele tivesse sido jogado no princípio de todas as coisas. Porque no princípio de todas as coisas, ainda não tinha ser humano. Ainda não tinha os irmãos para serem acusados. Aqui está dizendo que foi lançado por terra o acusador de nossos irmãos. Ou seja, até hoje, ele ainda nos acusa diante de Deus. Ele vem aqui, nos tenta, se vacilamos, ele vai lá e nos acusa diante do Senhor, porque esse é o papel dele, o acusador. Então isso significa que não é naquele tempo lá atrás, ainda é algo futuro, que ele será lançado da região celeste para a terra. Uma outra informação é o versículo 11, que diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, o povo de Deus venceu a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Se foi pelo sangue do Cordeiro, então não foi na queda lá no princípio, porque o sangue do Cordeiro só foi derramado tem 2000 anos para cá. Então eu entendo que esse texto está falando da sua queda das regiões celestes para a terra, quando sim a grande tribulação será implantada, nesse momento que ele cai na terra. A grande perseguição será instaurada a partir daí, da terceira queda de Satanás. Em Lucas 10, 18, diz assim, respondeu-lhe ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus é que falou essa frase. Esse texto, ele dá uma ideia que podemos interpretar de duas formas. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Pode ser que ele esteja falando da queda lá de trás de Satanás, a queda moral, diante de Deus, como pode ser uma profecia falando para a queda futura de Satanás, com seus anjos, vindo cair à terra. Ele pode estar se referindo aqui a uma profecia. Eu via Satanás. Ele pode estar se referindo a algo ainda futuro, Então, é só um pensamento com relação a Lucas 10, 18. A quarta queda de Satanás é a queda da terra para o abismo. Agora sim, aquele local que ele não quer ir, ele vai antes de ir ainda para o lago de fogo. Apocalipse 20 diz assim, versículo 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, esse texto vai dizer que Satanás será jogado no abismo por 1000 anos. É o tempo do reinado de Cristo milenar. Mas depois, no final desses 1000 anos, ele retorna. Satanás será solto por um pouco de tempo. Então, nos dá uma ideia que ainda haverá uma última queda, que é a que veremos agora, que é a quinta queda. Esta sim, a última delas, que é a queda do abismo, quando ele retorna para o lago de fogo. Então, diz assim Apocalipse, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Então aqui a cronologia da quarta queda para a quinta é que ele é lançado no abismo, passa 1000 anos, no final dos 1000 anos ele retorna para enganar as nações que passaram 1000 anos sob o governo de Jesus,
E aí Deus do céu desce fogo sobre Satanás e agora o lança em definitivo para o lago de fogo. E ali ele fica para todo o sempre. Então essas são as 5 quedas de Satanás. Eu espero que Deus possa ter feito você entender melhor aquilo que eu não pude explicar. Então que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva em nosso canal Escatologia Princípio do Fim e também no nosso outro canal Maná Eterno. Tá bom? A paz a todos.